certo? Então, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, para quem não me conhece, meu nome é Ana Carolina Friedrich. Eu sou aluna e colega da maioria do pessoal aqui, de Engenharia Civil da Uninter. Eu quero agradecer a todos que estão presentes aqui hoje. 22 pessoas somos aqui. E essa reunião vai ficar gravada, então, pelo YouTube, nosso canal do YouTube. Vou pedir para o Rafael colocar, de repente, ali, Rafa, o link do YouTube, o nosso site. Depois vai ficar gravado no YouTube, vai ficar gravado também, vai ter acesso no site, né, no nosso site. Então, o Rafa vai colocar ali no chat para quem não acessou ainda, para quem quiser acessar depois, tá? Eu quero convidar o pessoal que ainda também não acessou o site, tá? A gente tem um site bem organizado pelos alunos, né? O Rafa vai botar ali também no chat para mim, por favor, Rafa. Nosso site, pessoal, tem um drive bem completo, tá? Com materiais bem interessantes, né? Extracurriculares, que a gente pode estar adquirindo conhecimento, né? A gente tem um espaço de loja online também, né? Copo, camisetas, bem legal, personalizado, tá? Tu pode personalizar o que você quer. A gente tem também no site, pessoal, a sala virtual, tá? Você pode entrar na sala virtual a cada nova fase, né? Estamos na fase A2. Então, a cada nova fase, você pode entrar no site, na sala ali de reuniões, né? Os alunos ali, e preencher o formulário bem certinho. Que o Rafael daí vai estar adicionando vocês nos grupos do WhatsApp, né? A gente tem grupo do WhatsApp geral, grupo do informativo e grupo específico por matéria, tá? Que é bem interessante também. Boa noite, pessoal. Não sei quem está chegando mais aí, boa noite. Só um pouquinho. Tem uma moto que está roncando aqui. Tá, continuando aqui. Então, vou apresentar um pouquinho da Mariana, tá? Eu quero agradecer em especial a Caiane, que fez a ligação aí, a ponte, tá? Caiane, muito obrigada pelo seu empenho também e dedicação de a gente fazer essa ponte, essa palestra, que é tão importante esse tema, né, para nós. Então, o tema da palestra de hoje vai ser patologias na construção civil, né, com a engenheira civil Mariana Faveiro Sherpinski, tá? Ela é formada, né, pelo Centro Universitário Fundação Assis Gurgas. Isso, Maria? Isso, FAG. Isso, FAG, em Cascavel, Paraná, tá? Ela é especialista, então, em avaliações e perícias em engenharia, né? Formada em 2020 pela Unip, né? Foz do Iguaçu, também Paraná, e proprietária e engenheira civil, né? Da empresa MF Sherpinski Engenharia, tá bem? Então, eu quero agradecer a presença de todos, desejar a todos uma ótima palestra, tá? Uma palestra interativa, né, Mari? Se alguém tiver alguma dúvida durante a palestra, pode erguer a mão, tá? A Mari vai ir comentando e respondendo as dúvidas que vocês tiverem também, bem tranquilo. Vamos estar de olho também no site, tá? Qualquer dúvida, só erguer a mão e vamos conversando, tá bem? Então, eu passo a palavra para a Mari, se a Mariana quiser falar mais alguma coisa sobre ela, sobre a cidade que ela mora, tá? Sobre a profissão, Mari, fica bem à vontade, tá bom? Boa palestra a Obrigada, todos, Ana. pessoal. Então, eu vou começar compartilhando a tela e daí a gente já inicia. Todo mundo está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Apareceu a apresentação também. Show de Apareceu. bola. Então, perfeito. O que eu vou pedir para vocês? Eu gosto muito de falar, mas eu preciso que vocês conversem comigo. Então, durante a palestra, eu vou fazer perguntas para a gente ter uma interação, tá? Então, eu não quero ficar falando sozinha. Por favor. Esse tema é um tema muito legal, porque é um tema que eu não tive na faculdade. Eu tive lá no último módulo da Faculdade de Engenharia Civil, e foi um tema focado em perícia de engenharia, só. Então, eu tive 6 meses na faculdade presencial, e a gente praticamente não aprendeu nada. A gente aprendeu estrutura, normas, e foi basicamente isso que a gente teve. Então, a gente só teve uma ideia do que era
mas como trabalha, nada, nada disso. Então, vou começar me apresentando para vocês. Então, quem sou eu, né? Eu sou engenheira civil, eu sou gestora de projetos, então eu tenho uma equipe de outras 4 mulheres que nós trabalhamos em um atendimento humanizado, prestando suporte aos clientes. Eu também sou perita judicial, então eu atuo como auxiliar do juízo em perícias principalmente voltadas em problemas de obras, falando bem no leigo, mas são manifestações patológicas, e também na parte de avaliações de imóveis. E eu também sou consultora e mentora de outros engenheiros e arquitetos que querem entrar nesse mundo. E eu também sou chefe da CAI. Uma parte muito interessante da engenharia que eu queria trazer para vocês é que essa área é uma área que ela não tem muita muita disputa, não tem muitos engenheiros que trabalham com isso, nem muitos arquitetos. Quando a gente vai procurar nas redes sociais, a gente encontra 3, 4 pessoas grandes da área só. Então, é uma área muito lucrativa, mas é uma área que a gente tem muita responsabilidade também. Eu estou vendo o Sidney confirmar. Não sei se você já trabalha nessa área, se você conhece, se tem alguém de vocês que já trabalha com essa parte. Tem alguém? Vocês conhecem alguém que trabalha nessa área? Eu Se eu trabalho. não me Eu não engano, o conheço Davi. ninguém. O Davi tá aí? Ah, é o Davi. Não sei se o Davi já entrou. O Davi está aí? Eu atuo nessa área já há algumas décadas. Ai, que legal! Benito. Qual é a tua especialização, Benito? Eu já tive a oportunidade, eu ainda não sou engenheiro, tá? Mas eu já tive a oportunidade de atuar em perícias patológicas. Mas o meu carro-chefe há décadas são avaliações mercadológicas. Eu consegui, Senhor é corretor. eu sou corretor de imóveis também. Eu consegui, durante essas décadas todas, me tornar uma autoridade nesse assunto. Então, se qualquer um de vocês, se pegar o celular de vocês e apertar o microfonezinho, o ícone, falando com o Google, quem é Benito Bueno? Vão abrir várias páginas a meu respeito. Então, quando alguém me pede um cartão de visita, eu falo assim: entra no Google. Essa é a nossa experiência, mas eu estou aqui para aprender. Eu não perco uma oportunidade. Já fiz dezenas de cursos de perícia judicial ligado à avaliação de imóvel. E o que eu falo não é dogma, eu não sou o dono da verdade. Então, eu quero sempre ver o que meus pares, você no caso, está divulgando, porque eu quero aprender. Eu aprendo com todos que me rodeiam, tá bom? Muito obrigado aí pela oportunidade. Maravilhoso. Vamos ser amigos. É muito difícil ter pessoas nessa área. É muito difícil. É uma profissão, uma área da engenharia bem solitária. Porque é muito complicado encontrar pessoas que a gente consiga conversar no mesmo nível. Sobre a parte. Eu posso citar números, né? Pode. Por mim, já passaram nessas décadas todas de 20.000 a 25.000 peritos treinados por mim. Efetivamente, só trabalham, eu tenho um retorno de 3%. Então, 97% desses ex-alunos e atuais colegas fazem o curso só para botar o certificado, o diploma na parede e dizer: eu sou perito judicial. Primeiro que não existe perito judicial no Brasil. O perito ele é nomeado. E por que não existe? O pessoal confunde perícia judicial com perícia da área criminal, da área científica. O perito judicial é um auxiliar da justiça. Ele é nomeado e o juiz nomeia quem ele quiser, desde que esse perito
comprove a sua expertise, as suas devidas competências que aprende numa palestra, num curso como o seu, entendeu? Então, esse é o perito judicial. Ele não é perito, ele está perito enquanto ele estiver envolvido naquele processo. Perfeita a sua colocação. Eu estou perita judicial em mais de 20 processos hoje. Só aqui na minha região. E realmente, o pessoal, eu brinco que tem pessoas que vendem curso que falam que você precisa fazer um curso, você precisa fazer uma pós-graduação para você poder atuar como perito. Mas não, tem curso, tem atividades para ser perito que muitas vezes você não precisa nem ter uma formação, você pode ser apenas um ensino médio completo e algum curso complementar. Então, não precisa ter um ensino superior. E para atuar na área de perícia, nomeado pelo juízo, você, somente sendo engenheiro ou arquiteto, você consegue na parte de qualquer coisa que envolve engenharia. Edificações, pontes, estradas, avaliação de imóvel, manifestações patológicas. Então, várias áreas só por você ser engenheiro civil, ou arquiteto, no caso. O que difere é você mostrar a tua especialidade e teu conhecimento para o juiz. E é por isso que muitas pessoas recebem mais nomeações que outras, pela sua especialidade. Pegando um pouco esse gancho da avaliação, que eu vi que a Letícia também já trabalhou num escritório de avaliações, é muito legal. Na verdade, é a área que eu sou apaixonada, eu gosto muito. Agora a gente está numa fase de credenciamento em bancos. Eu não sei se vocês viram, mas o edital da Caixa está aberto. E ele é um edital para você ser engenheiro da Caixa, arquiteto da Caixa, que o pessoal fala muito. Você não faz uma prova para você se tornar engenheiro ou arquiteto da Caixa. Você se credencia. É como se fosse uma licitação, mas não tem só um que ganha. É um valor fechado, você entrega seus documentos comprovando sua experiência, e se você atender os pré-requisitos, você entra. Então, automaticamente, você já está apto para receber os serviços. E nesse edital da Caixa não tem só avaliação de imóveis. Tem manifestações patológicas, tem orçamentos, tem para você atuar como perito auxiliar de justiça, assistente técnico a favor da Caixa. Então, tem vários trabalhos que abrangem isso para você poder atuar como um engenheiro que presta serviço para a Caixa. E tem também Banco do Brasil e diversos outros bancos. Então, uma parte legal dessa área, avaliações de imóveis e patologias na construção civil, é que você pode ter diversos tipos de clientes. Começando na parte de clientes, nós podemos ter clientes particulares, nós podemos ter clientes públicos, a própria União Federal pode ser seu cliente, como já foi meu cliente. Então, a gente pode ter um leque gigante de trabalho, também com corretores, com contadores, com advogados. Então, só por nós termos o nosso escritório e nos apresentarmos junto a essas empresas, já aumenta muito o nosso leque de trabalho. Então, não é uma pessoa física que vai nos contratar. Então, é muito legal. Vou seguir um pouquinho aqui, contando um pouco da minha linha do tempo. Eu sou muito nova, nem me comparo com o Benito. Ele tem mais do que o dobro da minha vida de experiência. Eu entrei na faculdade em 2014, com 17 anos. Eu me formei em 2018, então eu tinha 22 anos, muito nova. Quando eu me formei em dezembro, em janeiro apareceu uma pós de avaliações e perícias. Eu falei, não tive isso na faculdade, eu não gosto de trabalhar com obra, eu não gosto de ficar no escritório. Vou ver, né? Eu imagino que tem muitas pessoas que também podem estar nisso. Eu não quero obra. Eu não gosto de ficar o tempo todo no escritório. Eu adoro dirigir. Então, o que uniu, né? Então, a parte de avaliações e perícias é perfeito. Fui fazer essa pós, me apaixonei. Saí de lá já com indicação da própria coordenadora do meu curso para trabalhar numa empresa de prestação de serviços para a Caixa e para o Banco do Brasil.
Então, essa parte do networking também é muito importante entre a classe. Isso que a Uninter está fazendo, de unir vários alunos do mesmo curso, que não são das mesmas etapas, é incrível, porque você acaba conversando com outras pessoas que talvez você não conheceria se vocês estivessem na faculdade física, né, no polo físico. Então, aproveitem essa oportunidade. Que nem a Ana falou dos grupos, incrível! Só que a gente só dá valor para isso depois que a gente não tem mais. Então, se eu posso dar uma dica, aproveite. É muito, muito massa isso que a faculdade está proporcionando para vocês. Quando estourou a pandemia, eu simplesmente perdi o meu emprego, como muitas pessoas. Então, eu decidi abrir minha empresa, que é a MF Sherpinski Engenharia, e a partir de lá eu comecei a ir em alguns clientes apresentar o meu trabalho, e o meu primeiro trabalho foi uma inspeção predial. E o que eu fui fazer nessa inspeção predial? O que eu sabia fazer, gente? Meu Deus, né? Que loucura! Eu fui fazer uma vistoria no prédio, porque o prédio vizinho estava construindo, o vizinho estava construindo um prédio também, e estava afetando muito a construção desse meu cliente. E esse meu cliente queria usar o meu laudo para entrar judicialmente contra essa construtora. Então, olhem o grau de responsabilidade que a gente tem. É muito grande. A gente precisa ter um conhecimento muito completo e muito embasado para que a gente consiga apresentar um bom trabalho. Eu brinco que quando eu estava na faculdade, a gente falava, eu vou pesquisar no Google, o Google me ajuda em tudo. Hoje, se vocês verem minha mesa, a quantidade de livro que tem nela, eu só uso livro e normas para conseguir embasar um bom laudo, explicar bem a qualidade e da onde que eu tirei essa informação. Porque a internet ela tem muitas informações que não são muito seguras para que a gente possa embasar um documento, porque o nosso laudo vai ser um documento. Ó, Kai, disso eu sou prova, um livro melhor que o outro. E muitos livros que eu tenho são de professores da minha pós. Então, essa parte de você fazer vários cursos, como o Benito falou, não só online, como presencial, é muito importante. Às vezes você gasta num curso, o valor que você gasta ali numa viagem, mas te dá uma bagagem de conhecimento que você não conseguiria em outro lugar. Então, é uma experiência incrível. E hoje, eu estou aqui, né, apresentando um pouquinho da minha profissão para vocês, da área que eu trabalho e do quão incrível é essa área da construção civil que não é muito falada. Porque aqui na minha cidade, apesar de ser uma área nova, só tem 2 engenheiras que atuam como engenheiras na cidade, para vocês terem uma ideia. Então, mulheres, vocês me entendem. E não tem ninguém na cidade que trabalha com laudos de engenheiro ou arquiteto. Laudos no geral, a avaliação, manuais, qualquer documento de laudo ninguém faz, ninguém nem sabe fazer. Então, claro, minha cidade não é muito grande, tem 35 mil habitantes, mas vocês conseguem ter uma noção da imensidão de trabalho que a gente pode ter? É muito grande. E um detalhe que eu acabei não comentando é sobre a consultoria. Eu tenho pessoas que me procuram, engenheiros e arquitetos. Vou falar alguns estados do pessoal que eu atendo: Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo. Então, eu, que tenho 27 anos, estou ajudando pessoas de sei lá quantos estados que não tem ninguém próximo para auxiliar elas nessa área. Tipo, é uma área maravilhosa e que falta profissional. O Benito sabe disso. Tenho certeza que ele concorda comigo. Falta muito profissional nessa área. Então, Me permite falar números? com certeza. Hoje, nesse minuto, no Brasil existe 82 milhões de processos. E
o número de juízes que atuam na primeira instância, porque nós, peritos judiciais, só atuamos na primeira instância. No Brasil, são cerca de 3.000 juízes na primeira instância. Se você dividir 82 milhões por 3.000, vai dar 19.000 processos para cada juiz, para cada vara. Então, a demanda é muito grande. Na segunda e terceira instância, onde estão os desembargadores, dificilmente eles fazem perícia. Quando eles vão dar uma decisão, uma sentença, eles utilizam as perícias da primeira instância. Então, a demanda hoje é muito grande. É óbvio que os juízes, qualquer um deles, não vai nomear qualquer um. É preciso que, efetivamente, você adquira competências. Muito obrigada. Então, com números comprovando para vocês o quanto essa área é boa. Então, vou continuar. E agora eu tenho uma pergunta para vocês. Benito, não vale o senhor responder, tá? Por favor. Qual que é a diferença entre patologia e manifestação patológica? Alguém sabe? Porque às vezes as pessoas usam os termos de forma errada, equivocada. Eu trouxe isso para instigar vocês. Alguém sabe? Pode arriscar? Boa noite. Claro, com certeza. Eu imagino que patologia seja algo que já tenha dentro da construção, que foi feita a construção, teve a patologia. E a manifestação patológica seja algo igual você falou agora há pouco. Alguém começou a fazer um prédio do lado, durante a escavação, alguma coisa, e no meu prédio, no prédio atual que eu estou, começou a trincar a parede, começou a ceder, começou a ter algum tipo de infiltração. Eu imagino que seja isso, uma opinião. Como que é o seu nome? César. Como? César. César, obrigada por você tentar. Tem mais alguém que quer tentar? Fala, O áudio Thiago. está aberto? Tá aberto. Vocês estão me ouvindo? Boa noite, Mariana, tudo bem? Tudo bem com você? Eu vou arriscar, tudo bem, eu vou arriscar aqui também. Eu acredito que patologia já seja, vamos dizer assim, as doenças, deficiências existentes e a manifestação patológica seja, vamos dizer, o defeito, a avaria que está manifestando naquela estrutura. Porque a patologia por si só ela existe. Né? Tem a patologia do concreto, que é a acidez, corrosão, e a manifestação é a existência dela em uma estrutura específica. Mais alguém quer tentar? Vai, Thiago. Ou o Thiago já falou? A mão estava em pé, mas já falei. Ah, fechou. Mais alguém? Não? Então o Thiago quase acertou. O César ficou um pouquinho mais longe. Mas o César, ele contou mais ou menos sobre vícios ocultos e vícios aparentes. Os vícios aparentes são que quando a gente, por exemplo, compra um imóvel, tem alguns vícios da construção que eles já estão ali aparecendo. E os vícios ocultos, eles aparecem depois de um tempo de construção. Então, são algumas coisas que a gente não consegue ver ali no momento que a gente compra um imóvel. Eles surgem com o tempo. Sobre patologia e manifestação patológica, a melhor explicação que eu posso dar é a patologia é como se ela fosse uma ciência que estuda os problemas. E a manifestação patológica são os problemas propriamente ditos, tá? Então, são as fissuras, as trincas, são os problemas que são causados na edificação. E a patologia, ela vai estudar esses problemas. Certo? Esclarecido essa parte? Positivo. Positivo. Então, eu queria
citar só algumas manifestações patológicas para vocês, porque são muitas. Cada uma ela deriva outras. Então, a gente pode... Se a gente for falar de todas, a gente vai demorar e com certeza a gente não vai lembrar de todas. Eu coloquei aqui fissuras, trincas e rachaduras. Vocês sabem a diferença dessas três? Ou é a mesma coisa? A espessura dela, né? A espessura dela. Profundidade, Perfeito. talvez. Acertei um. Isso aí. Uhul! Vai ganhar a estrelinha. Sim, é a espessura delas. Elas normalmente são medidas com um fissurômetro. Deixa eu ver se eu consigo tirar o meu filtro aqui. Como é que eu faço, será? Mas, se a Ana e o Rafael me permitem, eu gostaria de compartilhar um arquivo que tem o fissurômetro que vocês podem imprimir depois. Vocês podem mandar numa gráfica e imprimir. Então, como diz as blogueiras, está focando? Aqui, a gente consegue identificar os milímetros do fissurômetro. Então, quando a gente vai identificar se é uma trinca, uma fissura ou uma rachadura, a gente vai por essa espessura que está aqui. Não vai dar para ver muito bem, mas eles têm os números. E Dá para enxergar um pouquinho sim. Uhum. eu vou ter outras fotos que vai ter mais próximo ali para a gente conseguir ter uma visualização melhor. Sim, depois que tu quiser compartilhar o link, pode compartilhar. Acho que o pessoal vai gostar, vai usar bastante. Já anotei aqui. E daí dá para pôr logo, se vocês quiserem, depois, quando vocês forem trabalhar, dá para ajustar como vocês quiserem. E as vesículas? Não é do nosso corpo. Alguém sabe o que é? Ninguém? Não sei, não faço nem ideia. Então, tá bom. Ele é um empolamento da pintura. Às vezes, a parte interna ela é branca, preta ou vermelho. E elas têm diversas causas, tá? Principalmente, elas podem ser causadas por uma hidratação retardada do óxido de cálcio de cal. Então, é uma parte mais química. Talvez também por uma presença orgânica, principalmente na areia, que é uma coisa bem comum que acontece também. Vou mostrar uma foto para vocês depois, tá? E a corrosão nas armaduras? Vocês sabem o que é a corrosão nas armaduras, né? Sim, eu já vi em algumas obras, assim. Obra Alguém não sabe? abandonada, coisas assim do tipo. Isso. Alguém não sabe? Tá. Mesmo que todo mundo saiba, eu vou mostrar depois, tá? A eflorescência. Alguém sabe o que é? Eu já vi essa palavra, é familiar. É familiar, né? Só que eu não me lembro o que é. Eu acho que eu Sabe quando... estudei na matéria de materiais, isso aí. Eu lembro que eu tive em materiais também essa parte. Mas faz muito tempo. Sabe quando tem uma construção e ela tem os revestimentos na parede e tem uma parte que está branca, como se fosse um derramado branco? Isso é fluorescência. Sabe uma... Oi? Acho que foi sem querer, Mariana. Ah, tá. Alguém já mandou aí a foto, Rafael. Isso aí, Rafael. Perfeito. Eu até vi esses aí para comprar, só que é muito caro. Aí eu peguei e fiz na internet um arquivo e para imprimir eu gastei R$1. Então, por isso eu vou compartilhar com vocês, que é para título de conhecimento mesmo, para vocês terem quando precisarem. E por que causa, né, a inflorescência? Também são sais que estão presentes em alguns materiais porosos, como a argamassa, o concreto e o tijolo. E eles entram em contato com a água e daí ele faz essa eflorescência.
O Também Rafael, é acho uma parte. que, desculpa de interromper, eu acho que o Rafael sabe, o Rafa. Acho que tem bastante nas barragens, né, que a gente trabalha. Tem bastante que a gente, às vezes, a equipe técnica faz inspeção, né, nas barragens, segurança de barragens, e sempre tem essas eflorescências. E ela compromete muito a estrutura das paredes, sem contar que quando a gente olha, a gente fica assustado, né? Porque principalmente nas barragens, ela fica muito maior, certo? Inclusive, a gente teve uma inspeção acho que com o órgão, né, regulador das barragens, e aí ele passou e na hora ele já olhou, né, e já queria canetar, né, a empresa, né? Mas aí E acho que você, o nosso gestor, acho que naquela hora ele já conversou lá e conseguiu contornar a situação. e você sabe por que que causa a eflorescência? A causa eu já falei, né? São os Ah, sais. E como que a gente acredito que resolve? eu sei lá, eu chuto a injeção, Eliminando a umidade. a Como umidade. é que a gente vai resolver esse problema na barragem? É complicado, difícil. É bem complexo. Então, quando eu falo que essa área é uma área que é muito importante, a gente precisa ter muito conhecimento, é isso. É um lugar muito propício para ter esse tipo de manifestação patológica, porque a gente precisa tirar a umidade para que ela não aconteça. E lá tem muita umidade, é óbvio que ela vai acontecer. Então, a gente tem que ter muitas formas de garantir uma manutenção para que evite com que aconteça cada vez mais. E o desplacamento? Isso aí eu sei, eu acho. Ah, Quando eu tive a oportunidade de trabalhar hoje eu trabalho, vamos dizer assim, o meu chão é a área de infraestrutura e industrial, né? Mas eu tive a legal. oportunidade de trabalhar 4 anos em predial e com a visão de construtora, não de perícia, mas de construção, executor. A gente teve até seminário sobre desplacamento na construtora na época, que era uma coisa que dava muita manutenção de garantia. E foi feito um estudo na época, que assim, vamos falar o que é o desplacamento mesmo. Desplacamento é a soltura de uma parte de um revestimento, né? Seja ele cerâmico, reboco, pintura, e vamos dizer assim, vai soltar esse revestimento em um determinado ponto ou em alguns Ou determinados tudo. pontos em relação ao todo, né? E as causas são variáveis, né? Por exemplo, revestimento cerâmico, ele pode sofrer desplacamento por um uso inadequado da argamassa, é clássico. Às vezes deixa passar o Muito tempo de comum. cura da argamassa e ela já não tem mais aquela propriedade dela de aderência, e isso, com o tempo, vai gerar o desplacamento. Até pela forma de aplicação da argamassa, Exato. né? Outra coisa também outra situação que é muito clássica e tudo ligado à execução é a questão do não respeito às juntas de dilatação. Que Isso isso também é gera raro, mas acontece desplacamento, sempre. acontece demais. A não limpeza da superfície de adesão também, isso aí causa desplacamento. É igual a gente, né, eu trabalhava em Belo Horizonte, lá os mineiros têm como padrão um prédio com revestimento cerâmico, né? Então, de andar em andar, a gente tem que fazer uma junta de latação com uso de tarucel, selante flexível, e se você não executar conforme, respeitando também as Fabricante juntas de pastilha, causa um desplacamento e costuma acontecer uns acidentes feios, pode causar até porque morte. causa até morte. Então, é isso. E no reboco, a falta de chapisco de maior qualidade. Então, eu acho que é isso. Maravilhoso, Thiago. Obrigada. Eu falei que eu queria que vocês participassem, mas olha, estou muito orgulhosa. Obrigada por essa participação. E como o Thiago falou, e eu tinha comentado ali no começo, se a gente fosse separar todas as manifestações patológicas que tem, a gente ia ficar muito tempo falando. Por quê? Como o exemplo do Thiago, o desplacamento. Tem de revestimento argamassado,
tem de revestimento cerâmico. Então, tem de vários tipos para que aconteça esse tipo de manifestação patológica. E Ô, também... Mariana, Oi. desculpa. É só para complementar, inclusive nesse estudo que a gente teve na construtora, nós fizemos um ensaio de arrancamento. E só para nível de curiosidade, eu não sei se você já teve a oportunidade de acompanhar esse tipo de análise, nós fizemos uns ensaios lá, nós dividimos a parede em 3 fatias horizontais. E foi constatado que o terço do meio era o mais aderente, porque aonde o pedreiro tinha mais força para chapar a massa na parede. O terço inferior era o pior, porque aonde ele tinha menos ergonomia para trabalhar. Então, a construtora começou a avaliar essas demandas até na questão que a gente estava fazendo o estudo do jateamento de reboco pronto, usando aquelas máquinas de gesso adaptadas para o reboco da Precon. Então, a consultora teve que achar essa solução para diminuir a rescisão, as demandas de chamado técnico, né, pós-venda. Só para nível de curiosidade. Muito obrigada. E sim, tem vários ensaios que a gente pode fazer para identificar um problema que está acontecendo. E como que eles identificaram esses problemas? E provavelmente as pessoas compraram os imóveis e estava tendo uma reclamação recorrente disso nos prédios que a construtora estava vendendo. A construtora contratou um engenheiro ou um arquiteto para fazer uma inspeção predial, para identificar quais eram os problemas e dar possíveis soluções para esse problema. E provavelmente o engenheiro ou arquiteto sugeriu que fosse feito ensaio para conseguir analisar uma melhor solução. Então, isso é mais uma coisa que vocês também podem trabalhar. E coisas que a gente pensa, nossa, eu não seria capaz. Sim, a gente seria, e tem muitos que trabalham só com isso. E tem muitos, mas são poucos ainda, né? Então, pode ser um de vocês também. Então, identificado algumas dessas, que são umas que eu considero bastante comuns, eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Por que eu falei sobre fissura, trinca e rachadura? É muito comum que as pessoas chamem tudo de rachadura. A Bruna deu risada, mas é verdade. Você vai lá e a pessoa fala, tem uma rachadura na minha casa. Às vezes é uma fissura mapeada, que é por causa da argamassa do concreto, de que, gente, não muda em nada. Às vezes eu vou nos imóveis e falo assim, viu, primeira coisa que eu vou te falar, não vai cair. Pode ficar tranquila. A Kai já me viu falar muitas vezes isso. Uma vez, eu fui fazer uma inspeção predial num edifício. Só vou terminar, César, eu já te libero. Fui fazer uma inspeção predial num edifício, e nesse edifício tinha um salão de festas. E nesse salão de festas tinha uma viga. Aparentemente, era uma viga de concreto, né? E tinha uma trinca ao redor dessa viga, contornando toda ela, fazendo um U. E eles estavam preocupados porque eram 6 metros assim de balanço até os pilares. Ok. Quando eu fui fazer a vistoria, eu peguei uma cadeira e subi. Era um shaft. Vocês sabem o que é um shaft? Um shaft é um espaço que eles fazem com... Eu ia falar aço, mas nem deve ser um alumínio para esconder uma tubulação de esgoto, uma tubulação de água. E eles só fizeram desenhado como se fosse uma viga para não ficar feio. E as pessoas preocupadas que o prédio ia cair. César, todo seu esse momento. Eu vou ficar especialista em fissuras e desemplacamento. Eu estou mudando de casa, que toda a parte de revestimento dela do lado de fora, a textura, ela é só superficial, ela não está presa na parede. Porque o reboco foi usado um barro antigo, um barro vermelho, e mais areia do que cimento Tipo e uma argamassa. argila. É uma areia vermelha.
Então, ela não fixa. Você passa, você faz o revestimento, ele solta. Então, ela só está presa porque ela endureceu e ficou uma parede ali, né? Como se fosse uma placa. E agora estou mudando para outra acabamento casa. 3D. E agora estou mudando para uma casa que todo lugar tem as fissuras. Aí eu questionei o proprietário e falou que não, é só o reboco. Tem que estudar agora a nova casa. A partir da semana que vem, vai ser só o reboco mesmo. Manda lá para nós. No final, Manda. eu vou deixar o QR Code do site. Manda um oi lá e manda para a gente dar uma olhada. Eu te dou umas dicas. Eu tô achando estranho ser só o reboco e até o gesso tá trincando. É bem comum. Ah, ok. Obrigado. De nada. Então, eu trouxe esse desenho para mostrar a diferença entre fissura, trinca e rachadura. Tem muitas literaturas que falam que é tudo igual. É verdade, Benito, ou é mentira? Verdade. 3 coisas distintas. E eles falam que é tudo igual. Então, a gente tem que também cuidar de onde a gente pega informação. E é literatura, não é Google. Então, tem livros que falam que são coisas iguais. Então, a gente precisa embasar bem de acordo com o que realmente é, não só no que é mais fácil. Claro que seria mais fácil eu falar que tudo é trinca, né? Não preciso me preocupar em dimensionar, em ver o fissurômetro em todos os pontos, mas nitidamente são diferentes. E o que eu decidi fazer aqui? Na próxima foto, essas aqui eu peguei uma foto da internet. Essa foto aqui, vocês podem ver que são todas com a mesma cor da unha. Sim, é a minha unha, mesmo esmalte. Essas 3 fotos foram em uma mesma casa que eu e a Kai fomos. A casa tem 1 ano que eles construíram. Vocês acreditam? Então, sim, é muito comum de acontecer. E são totalmente diferentes. Primeiro aí na janela? Esse aqui é na janela, uhum. É falta de Falta de contra-verga. verga e contra-verga, né? Então, a gente não Verga e pode contra afirmar verga. se... Vocês sabem o que é verga e contra-verga? Sim. Eu sei. O Alguém não problema é que às sabe? vezes o pessoal faz ela curta, né? Não faz ela no É. tamanho necessário. Mas agora eu vou fazer outra pergunta para vocês. Quando não tem, ela Fala a caneta, amor. é nesse sentido ou ela é em 45 graus? Geralmente ela acompanha os tijolos, né? Ela é em 45 graus. Aí, nesse caso, a gente pode afirmar 100% que é falta de verga contra verga? Não. Tá 90, né? Exatamente. Então, é a mesma coisa que eu falei. Trinca, fissura, rachadura, a gente pode falar que é a mesma coisa de acordo com tal literatura. Olhando aqui rápido, a gente pode falar que é verga contra verga. Mas nesse caso eu não posso afirmar. Porque ela não está em 45 graus. Aqui é um caso um pouquinho mais complicado, porque eu não sei se vocês conseguem ver que tem um sobressalto aqui, ó. Eles deixaram a parede totalmente desnivelada aqui. E essa trinca, ela tá aumentando. Então, a gente está acompanhando essa fissura para ver se ela vai aumentar, porque a gente só vai conseguir dar uma solução de como resolver esse problema quando ela estabilizar. Porque se a gente for mexer aí agora, pode ser que a gente não consiga solucionar o problema. E o que pode estar causando aqui? Tem muita infiltração vindo da parte externa da janela. Não tem nada de questão de silicone aqui ao redor também. Então, ali do outro lado é o jardim de inverno. Não tem praticamente nem reboco daquele lado. Eles colocaram um revestimento e está passando água. Alguém quer fazer algum complemento? Já passou por essa situação?
Não? Aqui, eu nem lembro aonde que era aqui, mas era na mesma casa. E aqui é lá no muro, lá fora. Também. Kai, quer falar? Desligou o microfone. Aqui era no muro lá fora. Tem vários lugares. Oi? Ah, tá. Poxa, Sidney, boa noite. Qualquer coisa me chama, a gente pode conversar. Tá bom? Aqui era lá no muro, lá fora. Esse caso aqui estava bem complicado, porque não tinha nenhuma viga nesse muro. E eles foram e construíram o resto do muro em cima. Então, esse muro, ele não tinha uma estrutura para aguentar o que foi colocado em cima. E eles ainda fecharam a lavanderia. Então, eles colocaram um peso que não era previsto quando foi construído. Posso seguir? Aqui, eu trouxe um exemplo das vesículas. Vocês falaram que não sabiam, mas olhando agora, vocês já sabem. Com certeza, vocês já viram em algum lugar da casa de vocês. Então, vou passar a corrosão nas armaduras. Então, aqui também é uma coisa que quando chega nesse ponto, tá complicado. Tá bem complicado. E as eflorescências, que eu expliquei para vocês, mas agora é mais fácil de visualizar. E também... Qual a diferença? Qual a diferença de eflorescências para carbonatação? Isso é uma carbonatação? É uma carbonatação. Ah, tá. É que a gente usa muito o termo de carbonatação, né? Sim, a carbonatação é o que está acontecendo e está causando a eflorescência. Eu até tinha escrito carbonatação, apaguei e coloquei eflorescência. Tá. Fechou? Então tá. Fechou. E o desplacamento, que eu trouxe aqui um exemplo para vocês, de que esse eu acredito que é o que mais faz sentido com o nome, né? E agora eu trouxe mais uma pergunta para vocês. Como que a gente pode evitar que aconteçam as manifestações patológicas? Alguém sabe? Ou quer arriscar? Não? Posso dar um exemplo de um que a gente usa? Com certeza. Eu trabalho com linha de transmissão de energia. E a gente tem que fazer as fundações bem grandes para aguentar o peso da torre e dos cabos. Então, antes da gente fazer o concreto, tudo, a gente faz os ensaios de compatibilidade da brita, cimento, da areia. Imagino que isso possa ser um. Perfeito. Vou dizer outro. Eu Um acho projeto muito bem executado. Pode dizer, Ana. Eu acho que também o ensaio do solo, conhecer o solo que você vai construir. Acho que Perfeito. muitos engenheiros deixam a desejar. Acham que sabem, né, né, mais ou menos por experiência, mas às vezes se dão mal, né? Às vezes, quase sempre. Eu não lembro para dizer aonde que aconteceu, mas um caso em que tinha no terreno vizinho um estudo do solo e o engenheiro não quis fazer para construir o prédio. E logo no terreno deles não deu certo. O que não deu certo? A fundação que eles previram, ela precisou ser mais longa do que o que foi no vizinho. A estaca teve que ser maior. Então, isso muda totalmente a estrutura de uma edificação. Se suporta o peso da estrutura ou não, como que vai ter que ser essa fundação. Porque, por exemplo, se for 3 metros, pode ser uma fundação rasa, tranquila. Se for mais que isso, já muda totalmente. Se dá água no solo, é outra coisa diferente que tem que fazer. Então, muito bem colocado. Obrigada, Sérgio. Para evitar carbonatação,
Usamos Via Plus 1000 e 5000. Show de bola. O que mais que a gente pode fazer? A gente pode colocar um engenheiro responsável na obra. Nossa, mas isso é normal. Vamos numa obra e ver se o engenheiro está na obra. Se for uma obra do dia a dia, assim, casa pequena, sobrado, sala comercial, barracão, e que o engenheiro fique seguindo 100% do projeto. O que acontece, desculpa, o que acontece muito hoje às vezes tem um engenheiro, mas ele é cobrado mais pela produção do que pela Do que pela qualidade execução da qualidade. Uhum. quer só que produza, que cumpra o cronograma. Exatamente. Só que você, como engenheiro ou engenheira, você tem que entender que é o teu CREA que está ali. É uma coisa que não é muito falado. É a tua RT que está lá. Então, é a nossa responsabilidade. Se der um problema nessa obra, pode ser que vá para cima da construtora. Mas a construtora não foi ela que assinou, foi o engenheiro. Então, a responsabilidade é muito grande. Então, eu entendo essa colocação, mas a gente precisa se colocar nesse lugar, principalmente porque são vidas. Como o Carlos falou ali, segurança das famílias. São muitas vidas. Eu brincava quando eu estava quase me formando que seria melhor se eu tivesse sido médica. Que o médico, se fizer uma cagada, mata um. Se nós fizer uma cagada, quantos a gente mata? É verdade? Vocês já pararam para pensar nisso? E não tem cagadinha. Fez errado, errou o sinal, lascou. E uma coisa que eu faço muito aqui na região são manuais, tá? Que é uma das coisas que podem ajudar a evitar esses problemas. Um carro não tem manual? Uma geladeira não tem manual? O celular não tem manual? O móvel que a gente compra não tem manual? A casa, o apartamento que a gente compra é obrigatório ter manual. Algum de vocês tem casa própria e recebeu um manual de uso, operação e manutenção do imóvel? Eu até hoje só conheci os que eu entreguei. Olha que legal! Manual da construtora. Oi? A gente fazia manual do proprietário. É. O pessoal não passa Eu hoje coloquei aqui que é Tinha- popularmente chamado. E era um manual caprichado, ele tinha... Um milhão de primeiro ele páginas. vinha, como a consultora que eu trabalhei, a gente fazia prédio, condomínio de alto padrão e a consultora trabalha até hoje por administração, então, desde o início da obra já nascia o CNPJ do condomínio. Então, quando fazia o manual, tinha as boas práticas do usuário, aí tinha a planta humanizada, demonstrando toda A planta baixa do arquitetura, isso. apartamento. Uhum. Aí tinha a lista, porque às vezes o pessoal fala, a obra é 5 anos de garantia, depende. Então, tinha Nunca. lá, os metais é tanto tempo, as louças é tanto tempo, revestimento, estrutura, elétrica, o que podia, o que não podia fazer. Então, O que assim, perdia a garantia, o que não perdia. o que perdia, o que não perdia, prazo de retorno para o pós-venda, tinha tudo explicadinho, sabe? Porque o dono da consultora lá, ele é muito metódico com essas coisas. Eu sou Então, dessas. ele é muito metódico e, assim, o manual, porque como a gente, né, tinha que ler o manual, porque a gente trabalhava na empresa. E você tem que assinar que você concorda com o que está lá. Exato, você tem que assinar, você assina uma GRD, quando você recebeu aquilo ali e tal. E dentro do manual, assim, cada empresa tem um, né? Isso como foi em 2011, 2012, assim, que eu trabalhei de 2008 a 2012 nessa empresa. Então, na época, tinha aquele CD-ROM pequenininho. Então, a gente entregava, junto com o manual, o CD-ROM com todas os projetos as-biltado para os clientes.
Então, tá ali. Onde está passando tubulação de ar-condicionado, onde está passando tubulação hidráulica. Então, naquela época, a gente já passava todo o as-built para os proprietários. Porque, Ai, que igual lindo! o meu ex-patrão falava, a gente não é eterno. A construção vai ficar lá. Então, o papel da construtora é só que pode contar no dedo quem lia o manual, né? Tem isso também. Mas a gente vai mais além. Todo mundo sabe o que é um as-built? Tem alguém que não sabe? A Ana falou que não sabe. Então, o as-built é o seguinte, é como se fosse uma correção do projeto. Quando a gente vai fazer uma obra, a gente quer que siga o projeto. Mas nem tudo são flores. O projeto nunca é seguido 100%. Sempre precisa fazer alguma alteração no meio do caminho. Então, o as-built é ir lá e mostrar como que realmente foi executado na obra. Tem alguns imprevistos que acontecem que precisam mudar. Então, é isso. Por exemplo, foi previsto uma tubulação nesse espaço. Depois, na hora que foi fazer, o pedreiro fez aqui. No as-built vai ficar aqui. Então, é legal para colocar no manual essa parte. Quando eu faço o manual, eu tiro uma foto da parede cru, só com a parte quebrada e passada a tubulação, para mostrar exatamente onde está cada encanamento. Isso é muito bom para quando a pessoa precisa fazer qualquer furo na parede, ela sabe exatamente onde que está. Então, muito legal, Thiago, você trazer isso. E também o Carson, olha, postou até a foto do manual do proprietário. Achei incrível. Quem não viu o chat, dá uma olhada. Exatamente. Eu não sou muito boa em inglês. Conforme foi construído. Perfeito. Então, é uma coisa que é obrigatória por lei, tá? Todos temos direito de receber isso. Mas, por exemplo, aqui na minha cidade, eu já fui nas construtoras e falei, gente, é obrigatório. Eles falam que não precisa. E não fazem. Então, é uma coisa muito triste, porque é uma obrigação da construtora e ela acaba não fazendo. E tem várias normas que regulamentam isso. Então, eu fui pegar as normas para colocar aqui e eu fiquei surpresa. As 3 foram atualizadas esse ano. Então, são normas super atualizadas com a realidade de hoje. Tem as diretrizes para elaboração de manuais, tá? Então, aqui ela tem um passo a passo, ensinando como que você vai fazer. Só seguir ela. Sobre a 5674, que é de manutenção de edificações. Então, ela vai falar os prazos de manutenção de cada coisa que você precisa fazer. E a norma de desempenho, que eu gosto muito dela, que fala sobre o desempenho da edificação. Sobre o manual, uma coisa que eu acho muito legal também é que dá para colocar a lista dos funcionários, prestadores de serviço daquela edificação. Por exemplo, o cara que cuidou da parte hidráulica, vai ter o telefone dele lá. Então, se der algum problema, você consegue ligar direto para ele resolver teu problema. Tem ali também qual é a marca e a cor do piso que foi colocado no seu apartamento, no quarto do seu filho. Então, se caso você precise, tem a questão de lote e tudo, mas se em algum momento você precise, você tem a informação certinho da cor da parede, tudo nesse manual. Então, é muito bom. Mas é difícil o pessoal que faz. Mas também é uma forma que dá para nós trabalharmos. E, partindo daqui, eu queria compartilhar com vocês sobre as manutenções. Porque nós temos 3 tipos de manutenções. A preventiva, a preditiva e a corretiva. A preventiva, ela é uma manutenção antecipada, que você vai seguindo os prazos mesmo de manutenção. Então, você não vai esperar começar a dar problema, está quase dando problema. Você vai fazer a manutenção igual do carro. Você não espera dar problema. A cada 10 mil quilômetros, você vai lá e troca o óleo. Então, é mais ou menos isso. A preditiva é quando está começando a dar problema. Então, é durante o problema. Você vai e faz ela. E a corretiva é depois que já deu o problema. E por ordem de valores. A corretiva é muito mais cara.
A preditiva é mais ou menos. E a preventiva, ela é a mais em conta e a mais fácil de fazer. Então, se vocês sempre manterem a manutenção dos imóveis de vocês em dia, vocês vão ter menos custos com isso. E aqui eu trouxe um pouquinho sobre o que a gente vai levar nas vistorias para conseguir fazer esses levantamentos, essas inspeções prediais. Coloquei a Caia aqui na foto. Aqui, ela tá com um tablet que a gente usa. Aqui tem uma bolsa que a gente leva e aqui tem uma trena. O que mais que a gente leva? A gente leva a prancheta, porque apesar de levar o tablet onde a gente coloca as medidas, a gente precisa anotar alguma informação. A gente leva 3 tipos de trena. Precisa? Não. Se você tiver só um, ok. Mas nós temos a trena que vai até 50 metros, que é de rolinho. Nós temos a trena pequena de 5 metros e nós temos a trena laser. Então, dependendo da situação, é o que a gente usa. Nós temos questão de nível também, o fissurômetro, caneta, muita caneta, pilha a gente leva também. Que mais? Que eu me lembro agora de cabeça é isso. Porque a gente acaba usando tudo para conseguir ter a maior informação possível e, claro, o celular, porque a gente tira muitas fotos. O que eu ia falar aqui a respeito? E agora esqueci. Mas a gente precisa. A trena laser, isso, a trena laser a gente leva também. E a gente precisa levantar o máximo de informações para que quando a gente for para o escritório, a gente consiga colocar tudo que está lá no papel. Então a gente precisa estar bem preparado. Lembrei. E como que a gente faz para levar tudo isso, não ficar carregando nos bolsos e na mão? A gente leva uma pochete, em que a gente põe tudo e facilita pra caramba, para a gente se locomover na edificação e tudo. E o que eu queria trazer para vocês? Eu queria... já passou 1h15, né? Achei que a gente seria mais rápido, mas eu adorei. Eu queria conversar um pouquinho sobre o edifício Roma, de Montes Claros, Minas Gerais. Vocês, com certeza, ouviram falar sobre isso, né? Só para lembrar os alunos, os colegas que estão aqui, foi um vídeo que o colega compartilhou no grupo do WhatsApp. Pessoal, a Mariana trouxe, tá, esse estudo de caso, então, desse prédio, e vamos escutá-la, então. Foi bem questionado no grupo e tudo mais, então vamos ouvir o que ela tem para nos dizer. Eu queria mais conversar mesmo a respeito disso, do que vocês acham que aconteceu, do que vocês ouviram falar, porque até agora não saiu nada concreto. A construtora ainda não passou nada. E a Defesa Civil também não passou nada. Então, é muito difícil, fica muita especulação. Uma coisa que eu trouxe aqui é que, mais uma vez, trazendo a complexidade do nosso trabalho, foram tiradas 127 pessoas das suas casas. Além desse prédio, foram mais 2 prédios e 16 imóveis. Sem contar a rua, que ficou toda interditada. Então, quando eu falei que quando a gente faz uma cagada grande, era sobre isso que eu estava falando. Vocês imaginam o custo que essa construtora está tendo que realocar essas famílias? É uma coisa assustadora e cada vez está mais comum. Não só a questão de estrutura, de dimensionamento, como incêndios. Incêndios a gente tem visto muito também. Então, quando a gente for assumir essa profissão, não estou assustando vocês, mas a gente precisa ter total clareza do quanto é importante o nosso papel na sociedade, tá? Então, eu trouxe aqui algumas fotos. E por que eu trouxe esses problemas, as principais manifestações patológicas? Todas elas têm uma relação com esse, então eu escolhi elas a dedo para que a gente pudesse conversar mais afinco. Primeira coisa que me chamou a atenção aqui, não sei se foi o Thiago ou se foi o Sérgio que falou sobre a questão de reboco, emboço. Vocês conseguem identificar alguma coisa aqui para dar aderência no revestimento?
Pois é, Não tem colocaram chapisco. revestimento direto no tijolo vivo, né? Sem Finíssimo. chapisco, sem nada. Sem nada. Ferragem exposta, tem tudo aí. Uhum, Isso aqui era um vídeo. Eu fui tirando print para a gente poder uhum. conversar. Aqui não tem nada, não tem chapisco, não tem nada, não tem ninguém que consiga me fazer entender isso. Um prédio desse, gente, um prédio desse tamanho. E o problema foi, tipo, nesse andar. Aqui são vagas de garagem. Como que conseguiram fazer isso? É Aí assustador. entra, aí entra até o questionamento, né? Será que tinha algum engenheiro acompanhando essa obra, né? Porque não tem nem, como é que se fala, resíduos de massa ali que estivesse segurando. Eu vou contar uma fofoca, mas eu não eu não contei muito detalhe sobre isso. Então, quando eu fazia estágio, não tem lugar nenhum desse estágio que eu fiz, tá? Quando eu fazia estágio numa construtora, que eu fui fazer estágio obrigatório da faculdade, eu ia numa obra, eram duas unidades de 17 pavimentos cada uma do ladinho da outra. Uma delas estava já na fase de acabamento e a outra estava subindo as lajes. Um dia eu cheguei lá e estava indo para a segunda laje. E eu sou um pouco metida nessa parte, eu fui medir as distâncias ali dos pilares para ver o centro e tal, porque eles estavam fazendo as formas. Gente, eu encontrei um erro. Eu, que estava, sei lá, no 5º período, 6º período da faculdade, um erro de 20 centímetros do centro do pilar. O engenheiro não tinha nem visto. Até porque ele não ia na obra. Eu, que não era ninguém na obra, identifiquei. Então, é muito comum. Aí, como é que faz? Você chora, né? Eu fui falar para o engenheiro, mas muito logo eu saí desse estágio. Mas até hoje eu guardo isso para mim, porque é uma coisa assustadora. O que mais que eu consegui identificar aqui? Aqui está tendo uma flambagem, né? Da armadura. Pode falar. Eu não vou saber falar teu nome, me desculpe. Boa noite, pessoal. Boa noite. Maxwell. Maxwell. Isso. Algumas pessoas aí já no grupo a gente tem bastante pessoas experientes que já trabalham na área. Contando aqui um caso que já presenciei em algumas obras que eu já passei. Devido à correria, a engenheiro, sempre tem aí um engenheiro na obra, né? Não, é raro você ir e não tem encontrar um engenheiro na obra desse porte. Mas o que eu já presenciei, o que eu já vi é o seguinte, concretagem, né? O que que acontece? O concreto, ele tem um certo tempo de aplicação a depender do tipo de usina que ele está sendo fabricado, machinizado. E muitas vezes, por conta do trânsito e do trajeto, esse concreto ele demora um pouco para chegar na obra. E mesmo você utilizando um aditivo retardante, você tem que respeitar o prazo. Então, esse concreto ele chega na obra com um prazo curto, apertado, e tira-se ali o slump, né, o abatimento do tronco, tá belezinha, e o pessoal vai aplicando concreto. Quando vai chegando próximo do vencimento, que vai dando o tempo de início de pega, esse concreto, essa consistência, ele diminui. E o que que o pessoal, muitas vezes, talvez por falta de conhecimento e negligência, faz? Adiciona água. Falta de orientação mesmo, né? Isso, adiciona água, e quando eles adicionam água, o que que acontece? O seu fator AC, água-cimento, vai lá, cai por terra. E aí acontece o quê? Às vezes, num ponto específico, onde foi adicionada essa água e você quebrou o seu AC, você tem uma fragilidade, que é onde que iria entrar uma resistência, que iria corroborar com a resistência do aço, ela não tem, ela não ocorre. E aí acontece esses pontos falhos. Conhecidos também como bicheiras. Isso. Ô, Não sei Max, se é falado só, a mesma coisa aí, né? só complementando aí a colocação do Max, né? Pedindo uma parte, como se diz. Sem falar que a adição de água, além daquilo que foi projetado no traço, causa a desagregação do aglomerante do agregado.
E Aí nem a vibrando não resistência vai lá resolve. embaixo. Não estou falando que é o caso dessa foto, mas podemos imaginar aí que o concreto não aguentou a compressão, que ele desplacou, ele estourou, Uhum. e a ferragem fez o papel dela, porque Ela tentou segurar. ela flexionou, que é o trabalho dela, da maleabilidade, né, ficar maleável a estrutura, Maleabilidade. maleabilidade, e o concreto estourou. Então, assim, só olhando a foto, a gente não pode determinar isso, vai passar a perícia e tudo, mas em um ensaio de laboratório, essa estrutura ela colapsou como se eu tivesse colocado ela numa prensa. Então, assim, pode também ter acontecido isso, porque há sim quando você chega com o concreto já um processo de cura dele, adiciona água, além de diminuir a resistência pelo fator do traço, você desagrega o aglomerante do agregado. Aí não tem resistência, Não tem o que fazer. E para o azar deles, é que quando dá ruim um monte de coisa, né? Não foi só uma coisa que deu errado aqui. Tem várias. Porque aqui também, ó, eu tava olhando e aqui eu não sei se eles tentaram passar argamassa, se eles tentaram rebocar. Eu não consegui entender o que eles fizeram aqui, nesse espaço. Depois ou antes. Então, a gente fica se questionando o que pode ter acontecido, porque o restante do prédio, ele não está apresentando nenhum problema nesse sentido. Pelo menos em todos os lugares que eu pesquisei, não tá. Se caso vocês souberem alguma coisa, podem compartilhar. E se fosse algo muito simples de resolver, já tinha sido resolvido. Porque faz uns 10 dias que isso aconteceu. E até agora a gente não tem nada concreto. Será que Então, não há algum problema na fundação só nesse canto aí? Então, eu até pensei que poderia ser uma questão de recalque. Mas, na minha experiência, ele não ia trabalhar só aqui. Ele ia Só que não ia trabalhar trabalhar todo esse pedaço. É isso que eu também acho. Nas garagens, aqui é embaixo a garagem, você falou, né? Aqui é garagem. Uhum. E não foi trabalhado. E se a gente for estudar um pouco mais a fundo qual foi a forma de solução que eles criaram agora, eles colocaram escoras nas garagens para conseguir manter a estrutura sem que se movimente. Então, para que eles fizessem isso, eles tiraram os veículos que estavam ali e escoraram. Então, não estava tendo um problema ali embaixo, no meu entendimento. Pode falar, César. O mapeamento dos estribos. Teve uma fundação que a gente... aí tá esquisito. Calma aí, gente. E se o problema for aí, não adianta nada escorar lá embaixo. Exatamente. Mas aí qual foi a solução? Eles escoraram e estão acompanhando se a estrutura vai continuar se movimentando ou não. Então, eu entendo que seja uma das ideias plausíveis para que eles consigam identificar onde está o problema. Teve uma fundação que a gente fez que ela criou um bolsão de ar durante a concretagem, por algum motivo, e ela ficou oca, resistência, tudo, os testes, tudo ok, e um certo dia a ferragem arrancou de dentro, era um grampo que segurava a torre. Ela arrancou e ficou presa em 3 centímetros de concreto. E quando quebrou, tinha um bolsão de ar no meio da fundação. Pode ser que tenha acontecido alguma coisa aí durante a concretagem da viga, do pilar. Sei lá. É uma parte. Eu quis trazer esse porque era um ponto que vocês estavam falando muito, e é muito complexo. A gente não tem como afirmar com certeza. A engenharia, apesar dos números serem exatos, de ser uma ciência exata, na parte de manifestação patológica, não tem exatidão. Você precisa estudar e analisar muito todos os detalhes para você conseguir chegar no resultado final. Então, é bem complexo. Eu fiquei bem assustada com esse caso. E o Sérgio falou, parece que faltou ferragem. Mas, Sérgio, a gente não sabe se tem ferragem aqui dentro também do concreto ou não. Teria que tirar e analisar.
o concreto, tirar o concreto e analisar. Porque pode ser que só a ferragem de fora abriu. Não sei. É bem complexo. Só que a gente A ferragem com a dimensão errada também, né? pode ser também Bitola o errada. espaçamento errado. Então, tem várias coisas que podem acontecer. Benito, com a sua experiência, você quer compartilhar alguma coisa com nós? O que eu poderia falar são duas coisas. Toda a tecnologia de ponta, quase todos os países na Europa têm departamentos que estudam, desenvolvem tecnologia de ponta. Mas o país mais avançado em tecnologia de ponta é a Alemanha. E a tecnologia de ponta ela não nasce dentro dos laboratórios, das fábricas, das indústrias. Qualquer tecnologia de ponta nasce nos bancos universitários. Depois é que vai para um laboratório, para uma indústria, etc. E lá na Alemanha, e eu tive a oportunidade de atuar durante 12 anos, a empresa que mais desenvolve tecnologia de ponta é a Servicon Honeybach. E tudo que eles calculam para durar 100 anos, aqui, normalmente, a gente divide por 2. Se foi projetado, é sério mesmo, hein? Se foi projetado para durar 100 anos, nós vamos calcular para 50. Se foi para 40, é para 20, sempre pela metade. O que eu quero dizer com tudo isso é que o concreto ele trabalha a vida inteira. Não vai pensar que você fez um muro de concreto, concretou um pilar, que 24 horas depois, 48 horas depois, a cura já acabou, foi atingida. O concreto trabalha a vida inteira. Então, é por isso que, quando a gente desenvolve um projeto de forma, né, e seja lá o que for, a gente calcula, a grosso modo, para que aquela estrutura dure 100 anos. E aqui não chega à metade. Né? Então, a gente observa aí uma série de defeitos aí, só dessa foto aí. Né? Mas não dá para a gente afirmar exatamente o que tem por trás disso. Alguém tem que ir lá, em loco, e picotar isso aí e levantar. Era a minha ideia também. E quando foi falado escoramento lá no subsolo, na garagem, normalmente a gente usa torres de escoramento. Não são escora para esses casos aí, não. Essa seria por exemplo, eu posso citar um case. Com certeza. Aconteceu há 9 anos. E eu tenho 3 minutos para falar? Por mim, sim. Tá, eu estou perguntando a quem está coordenando a reunião. Pode sim, Benito, bem tranquilo. Tá. Há uns 9 anos atrás, o que eu vou falar está na web, tá? É um prédio da Polícia Federal na Liberdade, no centro da capital de São Paulo, de 22 pavimentos, estava ocupado por meia dúzia de sem-tetos. E um bujão de gás, 1h30 da manhã, explodiu e o prédio começou a pegar fogo. Todos os sem-teto, meia dúzia, conseguiram se evadir da edificação. Mas o líder deles, por algum motivo, resolveu voltar novamente para o interior do prédio, já lambendo, pegando fogo. E chegou uma hora que ele não teve como sair pelo térreo. Ele foi para o terraço. E o planeta inteiro assistiu isso. Então, o socorrista, o corpo de bombeiro, estava resgatando ele através de um cabo, uma corda, lá no terraço, e exatamente naquela hora o prédio colapsou. E o óbito dele foi constatado no dia seguinte. A partir de então, a Procuradoria-Geral de São Paulo acionou a prefeitura pedindo que ela levantasse todas as edificações que estavam deterioradas
e nesse estado e abandonados. A prefeitura fez um levantamento de cerca de 2.000 edificações na capital de São Paulo, deterioradas e abandonadas. E 56 dessas edificações já tinham sido invadidas pelos sem-teto. Então, bateu na mão de uma vara, de um juiz, ele nomeou uma engenheira civil, e ela apresentou os honorários dela, a Procuradoria-Geral de São Paulo não aceitou, e o juiz nomeou o ITP, Instituto Tecnológico de Patologia, e foi uns honorários astronômicos, novamente a Procuradoria não aceitou. Aí o juiz nomeou um engenheiro eletricista de Valinhos, a umas 2h30 da capital de São Paulo, escolheram dessas 2.000 edificações a pior de todas. E essa pior de todas é uma edificação ali na Santa Efigênia, um polo de material eletrônico, perto da Cracolândia. E é uma edificação que ocupa metade de um quarteirão com 15 pavimentos e foi construída na época da Segunda Guerra Mundial. Só que a construtora faliu e cada morador, 300 famílias, cada morador foi terminando de construir a sua própria unidade. Imagina o que aconteceu. Então, esse engenheiro eletricista chamou mais 3 colegas para serem assistente dele perito judicial. E chamou um engenheiro civil, um engenheiro de patologia e eu, que tinha sido professor dos 3. Na época, eu me apresentei com a petição de honorários, eu me apresentei, todo mundo se apresentou, né? A Procuradoria aceitou os nossos honorários, mas não aceitou a minha pessoa. Eu estava me apresentando na época como administrador de empresa, né? E olha que eu tinha sido professor dos 3, hein? E a Procuradoria meteu o malho na minha pessoa, mas por escrito, que era um absurdo contratar um administrador de empresa para fazer uma vistoria patológica. Aí o juiz respondeu assim: olha só, eu nomeei uma engenheira, vocês não aceitaram. Nomeei um instituto que tem 200 engenheiros. Vocês acham que esse engenheiro eletricista vai fazer a vistoria de uma edificação que ocupa metade de um quarteirão de 15 pavimentos com 300 famílias, sozinho? Eu, juiz, homologo o nome do senhor Benito Juarez Nunes Bueno. E eu dou uma desagalo. Tiveram que me engolir, porque quem gerenciou toda a vistoria patológica fui eu, né? Então, antes de eu ir para qualquer local, eu gosto sempre de me inteirar na íntegra do processo. E eu já tinha, lendo o processo, constatado que no local, com aquelas 300 famílias, que já tinha havido 3 assassinatos. E aí, na mesma hora, eu pensei, e assim procedi, fiz uma petição dirigida ao próprio magistrado, solicitando a presença da Polícia Militar para nos acompanhar naquela vistoria. Aí chegou um pelotão de motociclistas na época, isso tudo está na web, tá? E o comandante dos motociclistas me perguntou se queria que alguém acompanhasse a gente. Falei, não há necessidade. Então, nós fizemos uma vistoria nos 15 pavimentos e condenamos a edificação, pedimos a implosão, a demolição. Aí surgiu um problema. Nós recebemos nossos honorários, mas não foi tão fácil assim. E onde queria hospedar aquelas 300 famílias? Surgiu um problema social, né? E existem no local 2 alas, e elas atirantadas através de vigas, com toda aquela ferragem. Você acabou de mostrar uma foto, né? Exatamente, quando você mostrou essa foto, eu estava vendo cada uma das vigas nesse sentido. Essa aí mesmo, cada viga estava assim. E não foi só esse o motivo que nós condenamos a edificação, foram N motivos.
e coisas assim seríssimas. Pedimos a demolição. Não foi aceito, eles optaram por uma reforma. Aí, como eu disse, nós só atuamos na primeira instância. Isso bateu na mão da segunda instância, a desembargadora me chamou e perguntou se a gente autorizava a reforma naquela edificação. Eu falei, não, eu não autorizo, eu acabei de condenar o prédio por escrito através de um laudo, como é que eu vou concordar com essa reforma? Não, eu não concordo. Mesmo assim, eles fizeram a reforma. 6 meses depois, a desembargadora novamente me chama e pergunta se a gente poderia dar o ok naquela reforma. Não, eu não posso dar o ok, porque eu não sei que tipo de maquiagem. É óbvio que hoje nós temos equipamento que a gente pode ver o que está atrás da parede, dentro da parede. Mas eu não participei dessa reforma, eu não vou dar ok nunca. Resumo da ópera. Eu não sei se o prédio vai cair daqui a 1 minuto, daqui ao mês que vem, daqui a 100 dias, daqui a 100 anos, não sei. Nós condenamos o prédio. Então, esse foi um case aí que eu tive a oportunidade de participar numa vistoria patológica. Muito obrigada por compartilhar com nós. É muito legal ter pessoas que tenham essa qualidade de experiência, assim. Show de bola. E eu uso muito essa expressão de maquiagem da edificação, porque tem várias construções, o bichinho da manifestação patológica ainda vai picar vocês. Vocês vão ir nas ruas e vão prestar atenção nas construções que estão sendo realizadas. A gente se assusta com cada coisa que a gente vê. É uma coisa que eu fico muito triste com alguns engenheiros, arquitetos que executam obras, porque é impossível fazer daquele jeito. É mais difícil fazer errado do que fácil. E as pessoas conseguem. E para continuar na nossa aula aqui, mas já terminando, eu gostaria de indicar 2 livros que eu uso muito para vocês, que é focado nessa área. O Patologia das Construções. Pode falar, Maxwell. Obrigado. Uma pergunta para você. Qual, assim, nas vistorias que você já fez, qual foi, assim, um caso mais drástico, assim, que você já encontrou, poderia compartilhar com a gente? É um caso aqui na minha cidade. É um prédio que, quando eles estavam construindo, era uma região de banhado, bem alagado. E há uns 10 anos atrás, eles começaram a construir. E eu fui chamada para fazer a inspeção predial desse prédio e fazer o manual do proprietário depois de 5 anos que o prédio já está pronto. E o que acontece? Durante a construção, eles fizeram o seguinte caso. Eles fizeram a estrutura, o esqueleto da construção de pré-moldado, tá? Todo mundo sabe o que é pré-moldado? E aí eles fecharam com alvenaria de vedação, tijolo. O que acontece? Quando você fecha a alvenaria num pré-moldado, você tem que fazer uma ligação entre uma estrutura e outra, porque elas não ficam ligadas uma na outra. E eles não fizeram nada, eles simplesmente assentaram o tijolo do jeito que estava. E agora que eu fui chamada para fazer esse laudo, é o mesmo caso do shaft que eu comentei. Então, é uma edificação que tem muitas coisas diferentes. O projeto arquitetônico prevê 4 vagas de garagem por apartamento. Algumas vagas de garagem são no jardim embaixo da rampa, que não tem como você ir com o carro. Tem essa questão do banhado, que quando eles estavam construindo, o prédio deitou. Era nítido de ver o prédio deitando. Não sei outra expressão para usar. Ele inclinou muito. E eles pegaram com cabos e sustentaram o prédio para que ele ficasse reto novamente. E, pasmem, deu certo. Então, essa parte que era mais difícil de deixar o prédio em pé, retinho, eles conseguiram. Mas como eles não fizeram uma junção entre as duas estruturas, pré-moldado e alvenaria, hoje a água percola
pelas laterais, então ela anda pelas laterais do prédio e ela vai entrando em todos os apartamentos. Então, não tem infiltração só nos apartamentos de cima. Ela tem como se fosse um espaço assim, entre o pré-moldado e o tijolo, porque a edificação ela se movimenta, por isso que usa-se muito juntas de dilatação, de movimentação nas edificações. Nesse prédio não tem. E a água ela anda por dentro. Como é que vai resolver um problema desse, gente? São coisas assim fora do comum. E então a minha sugestão nesse caso foi que a gente fizesse como se fosse uma junta nesses espaços em que a água se movimenta e também fechasse na cobertura, porque na cobertura o fresto era assim, ó, era muito maior. E o que acontecia? A calha, ela não estava encostada no final da edificação, ela já tinha se movimentado também. Então, eu sugeri que fosse fechado, como se fosse feito com uma manta, com uma tela. Eu amo telas para resolver esse tipo de problema, porque ele liga as duas edificações, como se ele fosse um band-aid, e a gente passa o cimento e fecha de novo, e agora não tem mais infiltração ali. Faz 3 anos já que eu fiz esse laudo, e agora eles não têm mais esse problema. Esse foi o caso mais cabeludo que eu peguei até hoje. Mas eu tenho pouco tempo de experiência. A questão do caso tombamento, você falou por conta do terreno e da fundação, né? Feito a ação mitigatória, também não houve mais problema, ele se manteve ali estável na vertical. Sim, ele se manteve. Ele não tem mais movimentação nesse sentido. Então, a forma com que eles usaram para estruturar ela com cabos de aço foi muito bem feito. Deixa eu ler o que o Benito falou. Mariana, suas explicações detalhadas sobre os tipos de patologias, fatores que contribuem para seu surgimento, as estratégias de prevenção e correção foram verdadeiramente inspiradoras. Além disso, os exemplos práticos que você compartilhou enriqueceram ainda mais nossa compreensão sobre o tema. Obrigada, Benito. E, continuando, Maxwell, sim, resolveu. E muitas pessoas, se eu perguntar para a Kai, ela não sabe que prédio é esse. A Kai mora aqui na cidade. Você sabe, Kai? Então, as pessoas não sabem nem que prédio é. Então, foi resolvido 100%. Mais alguém Maravilhas tem da alguma engenharia. pergunta? Não sei se tu tem queres passar mais alguma coisa, Mari? Eu queria só falar mais uma... No começo, eu falei que eu gostava de conversar. Né? Então, vocês viram Sim. que eu gosto mesmo. E eu estou muito feliz que tem 28 pessoas que estão aqui ainda. Então, vocês realmente Sim. gostaram. Então, esse livro aqui são de 3 homens, engenheiros. E se vocês forem pesquisar no Instagram, o Gildeon e o Matheus, eles são super acessíveis no Instagram. Vocês podem chamar eles tiram dúvida. No livro tem QR Code prático também de várias coisas. E a Cristiana, eu fiz um curso com ela, porém ela faleceu. Então, aproveite e compre o livro dela enquanto está barato. Porque o livro é muito bom também. E para encerrar, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui, compartilhando um pouquinho e batendo um papo com vocês. Eu deixei um QR Code aqui do site da nossa empresa. Então, se vocês quiserem conversar comigo, pode mandar um oi por lá. Tem o link do WhatsApp lá. Pode chamar que a gente está super à disposição. Foi um prazer. Nós que agradecemos, né, tua disponibilidade também. A gente sabe que às vezes é mais difícil, né, durante a noite, né, fora do horário normal, dia a dia. A gente agradece muito pela tua disponibilidade, explanou muitas situações, acho que foi bem enriquecedora a palestra. A gente agradece, agradeço então em nome de todos os alunos, se mais alguém quiser contribuir. Agradecemos a Kaiane também, que fez essa ligação, essa ponte. Muito obrigada, Kailane, nossa colega. E convidar, né, a Mariana, de repente, para mais alguma outra tema, né, alguma outra palestra aí, estar novamente nos trazendo mais
informações. É bem enriquecedor para nós, a gente gosta muito de ter essa interação, porque daí adquirir conhecimento, né, Mariana, é o tempo inteiro. E extra classe, né, como a nossa faculdade é EAD, né, então a gente não tem o convívio, assim, fisicamente, mas a gente sempre está fazendo as reuniões, as palestras, né, e o vínculo no grupo também do WhatsApp, né, então o site foi desenvolvido totalmente pelos alunos, né, foi criado totalmente pelos alunos, a estrutura que tem hoje, então a gente te agradece muito, muito obrigada, a palestra vai ficar gravada, né, então depois o Rafa vai subir para o site, para o YouTube. Não sei se mais alguém gostaria de falar, comentar alguma coisa. Mais alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para falar? Se alguém tiver vergonha, pois também, tá? Então, pegando o gancho aqui rapidinho, obrigado aí aos organizadores e você por trazer conhecimento para nós, né? Isso é sempre bom e enriquecedor. E que tenhamos mais palestras desse nível, viu? Obrigado a Até, todos. Mariana, Feliz. se tu tem algum engenheiro ou uma engenheira para indicar, né? Pode. A Caiane tem meu contato, tá? Qualquer coisa estamos à disposição. Sempre abertos aí para novas futuras oportunidades aí. Eu tenho vários Rafael, quer falar alguma coisa? parceiros, tem vários parceiros, eu participo do Mastermind só de mulheres engenheiras, cada uma na sua área. Então a gente Que se legal. reúne cada 15 dias nas segundas-feiras e com certeza vou conversar com elas, ver quem que pode trazer um pouquinho do conhecimento para vocês. É legal. A gente vai agradecer muito, muito mesmo. Parabéns aí Rafael. para todos, viu? Isso aí, sua disposição, né? Tempo não é só dinheiro, né? Tempo é conhecimento também, né? Então a gente está adquirindo conhecimento hoje aqui e a gente tem um slogan lá que juntos somos mais multiplicadores de conhecimento, viu? Muito obrigado. E compartilhar conhecimento não quer dizer que nós seremos concorrentes. Quer dizer que nós vamos trabalhar juntos. Isso Uhum. aí. Então, se alguém precisar de resolver algum BO, agora eu não lembro quem estava com problema na casa, manda, a gente vai conversando, eu posso orientar como que você vai fazer isso, a anamnese, o estudo para resolver. Então, a gente pode auxiliar no que der aqui à distância. Foi um prazer. Eu vou parar de compartilhar. Então, não sei se agora a gente já sai, como é que funciona. Tu quer parar de gravar, Rafa? Encerrar a gravação agora. Tá. Agora eu ainda tenho uma consultoria com engenheiros para ajudar eles a montar uma proposta de honorário.